Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso, através de Cristo, possa inundar em nossas vidas de maneira que essa graça nos faça prosperar cada vez mais e cada vez mais sintamos a presença de Jesus e nos pareçamos mais com Ele. Hoje, quarta-feira, nós vamos dar aqui continuidade à nossa lição, aqui do livro de Coríntios. Vamos então para as perguntas 7 e 8. Antes, vamos recapitular rapidamente o que a gente viu ontem, né? Na terça-feira. Nós vimos ontem, quando Paulo faz uma citação do livro de Oséias, uma expressão que o Senhor Jesus, no poder de Deus, vai proclamar quando ele vier na glória do Pai sobre as nuvens dos céus. Ele vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Morte, ou seja, você não consegue mais vencer ninguém, você não consegue machucar mais ninguém, você não consegue fazer ninguém chorar mais. Aonde está a ponta do anzol, a ponta do arpão, que machucava o meu povo e fazia o meu povo chorar, sofrer de dor? Não tem mais, né? A morte agora está vencida. E Paulo ainda diz no versículo 56 que o aguilhão que trazia sofrimento, né, o aguilhão da morte, né, que a dor maior é a da morte, né? Nós perdemos o ente querido, né? Então essa é a dor maior. Então o aguilhão que fazia o homem sofrer, o aguilhão da morte, era o pecado. Então todo sofrimento que nós passamos nesse planeta é em consequência do pecado, né? Não só dos nossos, mas dos outros também. O mundo inteiro sofre por causa do pecado. E ele diz que o pecado ganha força contra a gente por causa da lei. A lei diz assim: não peque, é proibido matar. Aí a pessoa vai e mata. E aí o diabo vai diante de Deus e fala assim: ó, exijo que a lei seja cumprida, porque aquela pessoa matou e ela é réu de morte. Se a pessoa não se arrepende, o pecado ganhou força na lei. Não porque a lei é ruim, não porque a lei é má, mas porque é necessário a justiça e o mal sabe que a justiça vai imperar e até o mal conclama para a justiça para que ela prevaleça. Olha só que coisa, né? Terrível isso. Pois bem, e hoje, na sétima pergunta, diz assim: que grande revelação faz Paulo sobre por intermédio de quem vem essa vitória, a vitória que vence a morte, né? A vitória que, segundo Paulo aqui no contexto, vai tragar a morte, vai tragar o último inimigo, né? Essa vitória. O versículo 57 diz assim, ó: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo aqui sempre como mediador. Tudo que nós recebemos de Deus chega para nós através de Cristo. Tudo, tudo, exatamente tudo. O nosso perdão, a graça como um todo, né? A graça, porque a graça está presente, né, no convencimento, no arrependimento, no perdão, a graça de Deus, né? Então, Cristo, tudo que chega para nós, o perdão, a justificação, a salvação, os pedidos que nós fazemos aqui nas nossas agonias, né, nos sofrimentos da terra, a gente ora, tudo chega a nós através de Cristo. Todas as nossas petições chegam aos ouvidos de Deus através de Cristo. Cristo mediador é quem transforma os nossos pedidos, né? Ele está entre nós e Deus. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, é quem está entre o homem e Deus, né? Então, não há nada da parte de Deus que chegue para nós que não passe pelas mãos de Cristo. Não há nada nosso que chegue aos ouvidos de Deus, à presença de Deus,
que não passe por Jesus Cristo. Então, ele é um mediador. Então, olha só, como é que Deus nos faz vitoriosos? Por meio de Cristo. Como é que Deus nos faz vitoriosos? Deus mandou Jesus Cristo aqui para a terra, orientou ele, o seu espírito estava 24 horas em Cristo, mostrando como vencia, ensinando, e Cristo acreditou, teve fé em Deus, e aí Cristo venceu. Por isso que Deus nos deu Jesus Cristo como modelo de vitorioso, para que a gente também seja vitorioso através de Cristo. Por isso que Cristo é o nosso mediador. A vitória, ela vem da parte de Deus. Cristo foi vitorioso no poder de Deus. Cristo não poderia vencer sozinho, jamais. Senão, Deus não teria ungido ele com poder lá quando ele saiu do Rio Jordão. Se Jesus fosse um Deus vitorioso, que não precisasse do Pai, não era necessário que o Pai lhe ungisse com o Espírito Santo e com poder. Isso é uma verdade bíblica absoluta. Não é por isso que a Bíblia diz aqui que quem dá a vitória é Deus. A salvação vem de quem? De Deus. Originalmente, Deus é a fonte da salvação, mas ele nos salva através de quem? De Cristo. Então, Deus é a fonte original de tudo. Deus, o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus e nosso Pai, tudo, ele é a fonte original de tudo, do perdão, da justiça, e tudo chega para a gente através de Cristo. Paulo está resumindo aqui, falando que nós podemos ser vitoriosos, e essa vitória só é possível através de Cristo. Deus não vai dizer jamais assim, meu filho, fica aí de lado que eu vou tratar diretamente com aquela pessoa ali. Não. Tudo o que nós recebemos de Deus é através de Cristo. O Pai lhe deu toda a autoridade para que ele pudesse, autoridade, poder, né? Para que ele pudesse, então, nos ajudar, nos dando todas as condições para a salvação, toda a orientação, mostrando a verdade, para que a gente pudesse, né, de livre iniciativa, pudesse aceitar essa graça oferecida, né, de Deus, através de Cristo, para que a gente pudesse, então, experimentar a salvação. Tudo o que vem de Deus chega a nós através de Cristo. E na segunda pergunta de hoje, a 8ª pergunta da lição, diz assim: que maravilhoso convite faz o apóstolo Paulo aos cristãos lá da igreja de Corinto, e por qual razão Paulo faz, então, esse convite? O texto está aqui no versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, ou seja, sejam firmes. Com que tipo de firmeza? Inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Veja que Paulo, ele traz um complemento aqui que fica muito mais fácil compreender, então, o texto anterior. Paulo diz o seguinte: olha, como é que vocês vão ser vitoriosos em Cristo? Né? Já que Deus dá a vitória por intermédio de Cristo. Como é que vocês vão ser? Sabe como? Vocês sendo firmes na verdade, sendo perseverantes na verdade. Não desista. Não seja aquele crente que passa 6 meses numa igreja e 2 anos no mundo. Aí depois volta todo ao quebrado, né? Com muito mais dificuldade agora de experimentar o que ele experimentou da segunda vez. Não sabe o que quer, é vacilante, é um crente montanha-russa, né? Esse é o pior tipo de crente que tem no mundo, é o tal do crente que não se firma, o montanha-russa. É o pior que tem, né? Esse aí causa tristeza grande no Senhor, né? Como diz o texto lá de Isaías 43, 24, né? Que traz grande tristeza ao coração do Senhor. Então, por isso que Paulo diz, ou seja, sabe qual é o segredo da vitória? É vocês serem firmes e inabaláveis, naquilo que a gente pregou, que os apóstolos que eu preguei. E outra coisa, o segundo ponto, o segundo pilar, a segunda estrutura aí, é que vocês abundem na obra do Senhor. Trabalhem. Olha,
Sabe como é que vocês se tornam firmes e inabaláveis? Quando vocês se envolvem com a obra do Senhor. Vocês têm que trabalhar. O crente de verdade, ele pode nem ter muita inspiração, mas tem que sobrar na transpiração. Ele tem que trabalhar. Ele tem que fazer alguma coisa. O servo, ele tem que trabalhar. Se ele não trabalhar na obra do Senhor, mas tem que ser de forma abundante. Quando ele não trabalha na obra do Senhor, ele dá trabalho aos que trabalham. Então, a abundância que ele fala aqui, seja abundante na obra do Senhor, ele está dizendo duas coisas. Não abandone a fé, o que está escrito na palavra de Deus. Não abandone aquilo que vocês aprenderam, sejam firmes nessa fé. Não fique mudando com todo o vento de doutrina, ou como um pé de cana que é balançado por todo o vento. Não, sejam firmes. Segunda coisa, trabalhem muito na obra do Senhor, se envolvam. Trabalhe, porque, inclusive, esse trabalho é que vai tornar você cada vez mais firme e inabalável na fé. Por quê? Aí Paulo explica. Sabendo que no Senhor Jesus aqui, nenhum trabalho é vão. Quando nós estamos trabalhando no Espírito do Senhor Jesus, guiado pelo Senhor Jesus, seguindo as palavras do Senhor Jesus, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, nenhuma obra que a gente faça, ela é uma obra vã. Nenhuma. Tudo o que a gente faz, sendo guiado pelo Espírito de Cristo, estando no Espírito de Cristo, a obra, ela gera resultado. A plantação, a seara gera fruto, gera colheita em abundância. Nenhum trabalho é vão. E é disso aqui que Paulo está mostrando. A igreja de Corinto estava passando por uma situação muito difícil, porque eles não estavam trabalhando, estavam dando trabalho. Mas era muito trabalho que eles estavam dando. E por não trabalhar, não estar envolvidos na salvação de almas, estavam disputando entre eles, brigando um com o outro para quem vê quem sabia mais, quem fazia isso, quem era melhor, quem era o mais rico, quem era o mais bonito, quem era o mais inteligente. Estavam perdendo tempo com isso, né? Escandalizando o nome de Cristo para a sociedade local. Mas se eles estivessem firmes na fé que Paulo havia pregado, Paulo, Pedro e os outros que passaram por lá haviam pregado, e tivessem envolvido no trabalho com o interesse de salvar almas, eles não estavam nesse problema aqui. Porque ao invés de estarem discutindo, eles estavam agora plantando e colhendo. Estavam colhendo os frutos desse trabalho. Mas não. Como eles não trabalhavam, aí estavam discutindo o que é que a gente vai comer, isso aqui pode comer, isso aqui não pode. Aquela pessoa ali, vamos falar mal daquela pessoa, vamos se reunir na casa não sei quem para falar mal daquela pessoa, porque aquela pessoa é assim, é assado, não faz parte do nosso grupinho aqui, o nosso grupo aqui é o grupo de Paulo, outro grupo é o grupo de Apolo, outro grupo é o grupo de Pedro e tal. Então, vamos dividir a igreja, né? Então, veja bem que eles perderam de vista essas duas colunas, esses dois fundamentos, que é não perder de vista a fé, a crença verdadeira, a doutrina, a sã doutrina do que eles aprenderam, estar firme naquilo, para não deixar se convencer pelos enganos doutrinários deste mundo. E o segundo pilar era se envolver na obra do Senhor, trabalhar. Quem não trabalha, dá trabalho. Então, meus amados, que o Senhor ilumine a nossa mente, porque essa é a mesma dificuldade e a mesma necessidade que a igreja do tempo presente tem. E nós, compreendendo esta verdade, a gente pode se policiar e melhorar a nossa vida para que estejamos firmes, com os dois pés firmes nesses dois pilares. Crer na doutrina verdadeira e trabalhar na obra do Senhor.